Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre falas reveladoras de Lula da Silva a respeito da democracia. Lula foi o único chefe de Estado a prestigiar nessa semana o encontro do Foro de São Paulo, uma organização de partidos e movimentos de esquerda fundada nos anos 90 pelo petista e pelo ditador cubano Fidel Castro, o mais longevo tirano da América Latina, a quem Lula não cansa de tecer elogios e prestar reverências. Em seu discurso e nas entrevistas que se seguiram, Lula exibiu uma coleção de mentiras e falas inapropriadas que colocam em xeque a ideia de que o presidente brasileiro tem compromisso verdadeiro com a democracia no país e no continente. Sobre rótulos políticos, Lula confessou seu gosto por ser associado ao comunismo, regime responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas no século XX. Aspas. Eles nos acusam de comunistas como se nós ficássemos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. O petista também admitiu que até meados dos anos 80 flertava com ideias revolucionárias e estava desencantado com a democracia. Aspas. Em 1985, eu tinha consciência que nós jamais poderíamos chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. A afeição de Lula pela democracia foi crescendo conforme ele e seu partido ganharam popularidade e eleitores. Com isso, vieram muitos cargos e, posteriormente, muitos recursos para ampliação e perpetuação do PT no poder. Aliás, Lula minimizou os escândalos de corrupção envolvendo seu partido como meros erros e insistiu na legitimidade de ditaduras latinas de matiz socialista como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Esses regimes autoritários são acusados de violar direitos humanos, de fraudar eleições e de perseguir, prender, torturar e matar sua oposição política. Sobre a ditadura de Nicolás Maduro, Lula afirmou que a Venezuela teve mais eleições que o Brasil e que o país sempre foi um bom pagador dos empréstimos brasileiros. Ocorre que as últimas eleições reconhecidas pela comunidade internacional na Venezuela ocorreram em 2015, e o BNDES aponta uma dívida de 3 bilhões e 500 milhões de reais da ditadura chavista com o Brasil, um prejuízo que até agora foi bancado com dinheiro público. Sobre Daniel Ortega, Lula minimizou a perseguição política e religiosa na Nicarágua, garantindo que conversaria com o ditador sobre o seu, aspas, problema com a igreja, mas que superada essa questão, acabou. Cada país toca o seu destino. Como se um povo oprimido, pela força das armas, pela violência política, pudesse decidir seu próprio futuro. Mas enfim, as falas de Lula, passando pano para ditaduras e ditadores, causam estranheza, especialmente vindas de um político que se colocava na campanha eleitoral como o único candidato com compromisso democrático. Mas para essa contradição, o Lula tem explicação. Segundo ele, aspas, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.